Agora que você é um mergulhador certificado, o que você mais gosta no mergulho? Descobrir a fascinante vida subaquática? Explorar arrecifes com seus amigos? Tirar fotos subaquáticas? Encontrar e recuperar algo que alguém perdeu? É o desafio de fazer algo novo e divertido? Talvez seja tudo isso ou nada disso. Talvez você não saiba realmente o que mais gosta no mergulho. Ainda. O programa Adventures in Diving mostra a você como conseguir mais do mergulho. Ele expande suas habilidades atuais e guia você em novas direções, abrindo novos interesses e novas oportunidades de mergulho. E se você estiver pensando em aulas longas, esqueça! Neste programa você aprende sobre mergulho mergulhando. O programa Adventures in Diving enfatiza o mundo real, desenvolvimento de habilidades práticas através do mãos à obra e experiências em águas abertas. Na maioria dos casos, você completará o desenvolvimento de conhecimento através de estudo independente de acordo com sua conveniência e através de preleções pré-mergulho com seu instrutor. E o programa Adventures in Diving enfatiza você e seus interesses. Não é um currículo único, mas uma variável que deixa você escolher as atividades que você quer experimentar. Você e seu instrutor podem estruturar o programa de dezenas de formas, adaptando ao ambiente local, seus interesses e sua agenda. Você pode participar em 1 ou 2 mergulhos de aventura que interessem a você, ou obter a certificação PADI Adventure Diver, ou completar a certificação PADI Advanced Open Water Diver. Você recebe a certificação de Adventure Diver simplesmente completando quaisquer 3 mergulhos de aventura. Para a certificação de Advanced Open Water Diver, você completa os mergulhos de aventura de navegação subaquática e profundo e quaisquer outros 3 mergulhos de aventura que você e seu instrutor escolherem juntos. Você pode ir direto do Open Water Diver para o Advanced Open Water Diver e se você já recebeu a certificação de Adventure Diver, aqueles mergulhos de aventura contam com a aprovação de seu instrutor. Receber a certificação de Advanced Open Water Diver qualifica você a entrar no curso PADI Rescue Diver, o qual expande seu conhecimento em prevenção e gerenciamento de acidentes de mergulho. Não importa se você está interessado apenas em experimentar uns poucos mergulhos de aventura, completar a certificação de Adventure Diver ou percorrer todo o caminho até o Advanced Open Water Diver, você tem muitos mergulhos de aventura a escolher. Eles incluem mergulho em altitude, mergulho embarcado, profundo, veículo de propulsão do mergulhador, em correnteza, identificação de peixes, multinível, noturno, máximo controle de flutuabilidade, busca e recuperação, naturalista subaquático, navegação subaquática, fotografia sub, vídeo sub e naufrágio. Cada mergulho no programa PADI Adventures in Diving é, na verdade, o primeiro mergulho do curso de especialidade correspondente. Então, se você e seu instrutor escolherem cada mergulho de aventura que você faz, pode ser creditado para completar o curso de especialidade. E se você já completou algum curso de especialidade PADI, o primeiro mergulho de muitos deles pode contar para sua certificação como Adventure Diver ou Advanced Open Water Diver, à discrição de seu instrutor.
Graças a essa integração única de cursos, dependendo do cronograma de treinamento de seu instrutor, você pode achar possível progredir com a certificação do programa Adventures in Diving e uma ou mais certificações de especialidade ao mesmo tempo. Isto é uma grande maneira de ampliar suas experiências e habilidades subaquáticas e ter mais diversão no processo. Porque o programa Adventures in Diving enfatiza mergulhos em águas abertas, o máximo possível você se prepara para esses mergulhos, principalmente através de estudo independente, interagindo com seu instrutor e dive center e através de preleções pré-mergulho. Você trabalhará muito seu desenvolvimento de conhecimento com o manual e vídeo Adventures in Diving, ou o Adventures in Diving Multimídia. Primeiro você lê a pequena introdução, então, preferivelmente antes de cada mergulho, você lê a seção relativa àquele mergulho. Cada sessão é bem curta, assim, se você decide de última hora juntar-se a um mergulho de aventura, isso não o deterá. Adventures in Diving está sempre expandindo. Assim, podem haver mergulhos de aventura que não estejam no manual ou em multimídia. Pergunte ao seu instrutor, centro de mergulho ou resort. Você cobrirá o material para estes mergulhos através de uma ou duas sessões com seu instrutor, ou com um vídeo educativo do mergulhador. Em qualquer caso, você preencherá a curta revisão de conhecimento para cada mergulho e a entregará ao seu instrutor. Se já faz algum tempo desde seu último mergulho, você deve querer uma revisão mais completa. O programa Scuba Review, que traz o Scuba Tune-Up Multimídia, é uma maneira divertida e conveniente de afinar-se. O CD-ROM interativo inclui uma revisão de habilidades com ação ao vivo em vídeo do vídeo de Open Water Diver. Ou, se você preferir, use o livro guia do Scuba Tune-Up. Seu instrutor ou um de seus instrutores assistentes ou Dive Masters pode ajudar você a polir suas habilidades subaquáticas novamente, geralmente em uma sessão curta em uma piscina ou águas confinadas. Não hesite em pedir sua ajuda, mesmo se você só quiser afiar o uso da RDP. Você pode usar outros materiais PED para ajudá-lo a obter mais deste programa. Por exemplo, os vídeos PED de mergulho noturno, mergulho profundo e navegação subaquática mostram a você as mesmas habilidades e conhecimentos que você desenvolverá durante seus mergulhos de aventura, mas outras habilidades que você dominará completando o programa de especialidade inteiro. Cada vídeo destes também tem um manual correspondente. Então, o manual, vídeo e Adventures in Diving todos se integram com o programa do curso de especialidade em particular. Com esta integração próxima entre o Adventures in Diving e os programas de especialidade e materiais, você pode progredir facilmente de uma atividade de mergulho para a próxima, baseado nas suas necessidades e interesses, baseado no que você já dominou sem ter que repetir nada desnecessariamente. Agora vejamos os mergulhos de aventura que você pode escolher. Seu instrutor guiará você à medida em que você escolhe os mergulhos que mais interessam a você e a melhor sequência. Você pode escolher desenvolver as habilidades relacionadas a um ambiente de mergulho específico, ampliar habilidades que expandam os ambientes de mergulho que você desfruta e habilidades relacionadas às atividades que você pode desfrutar em virtualmente todos os ambientes. Algumas vezes, seu instrutor pode ou não ser capaz de oferecer um mergulho de aventura em particular devido à logística. Por exemplo, em alguns lugares, virtualmente, todos os mergulhos são acessíveis de praia. Assim, não há necessidade de um mergulho embarcado. O mergulho de aventura embarcado pode não ser uma opção. Muitos centros de mergulho oferecem mergulhos de aventura locais ou como parte de seus programas de viagem. Assim, você pode escolher mais opções, assim como acomodar diferentes calendários. Mas não importa onde você esteja, você provavelmente será capaz de fazer a maioria dos mergulhos de aventura. Escolha baseado em suas necessidades, assim como em seus interesses. Você pode mergulhar em quase todo lugar onde houver água, e isso inclui alguns dos mais belos lagos de montanha do mundo. Mas como a baixa pressão atmosférica em altitudes afeta o uso das tabelas de mergulho, mergulhar acima de 300 metros, 1.000 pés acima do nível do mar, requer procedimentos que você não precisa quando mergulha no mar.
O mergulho em altitude introduz você a estes procedimentos, dando a você acesso a oportunidades de mergulho em altas altitudes. Não é preciso muita imaginação para perceber que embarcações e mergulho estão de mãos dadas. Mas, mesmo se você já for um barqueiro experiente, se você não tiver muita experiência em mergulhar de barcos, existem algumas poucas coisas que o tornam mais divertido. O mergulho de aventura embarcado familiariza você com mergulhos a partir de barcos, de um pequeno bote inflável até um navio de cruzeiros. Este mergulho beneficia você especialmente se a maioria ou todos os mergulhos que você tem feito forem mergulhos de praia. Olhar para baixo em um paredão no oceano ou dentro das profundezas esmeraldas de um lago. O mergulho de aventura profundo abre as portas para exploração abaixo dos 18 metros 60 pés. Você experimentará a emoção e o desafio do mergulho recreativo profundo enquanto aprende os procedimentos que você precisa seguir para gerenciar os riscos e desfrutar a aventura. Para desfrutar a lida com um avião em 3 dimensões, a emoção de andar de moto e a conveniência da velocidade embaixo d'água, você não pode vencer um veículo de propulsão do mergulhador, ou DPVs com certeza. No mergulho de aventura com DPVs, você aprenderá a tirar o melhor uso de um DPV, algumas orientações de segurança e terá muita diversão pilotando e voando pelo mundo subaquático. Isso é adrenalina pura. Como você já deve saber, não é divertido gastar seu mergulho lutando com a correnteza. Então, em áreas com correntes fortes, quase contínuas e em alguns rios, os mergulhadores dizem: se não pode vencê-la, junte-se a ela. No mergulho de aventura em correnteza, você desfrutará mergulhar com a corrente, flutuando sem esforço, observando o cenário que fluir. Este mergulho mostra a você as técnicas que mantêm você e seu parceiro juntos e assegura que quando emergirem, o barco de mergulho estará perto para pegá-los. Locais de águas mais frias têm alguns dos melhores mergulhos, por isso alguns mergulhadores escolhem o aquecimento extra de uma roupa seca. Entretanto, você não mergulha com uma roupa seca como você faz com outra roupa de exposição, porque roupas secas são cheias de ar, e é aí que entra o mergulho de aventura com roupa seca. Este mergulho ensina você as diferenças, assim você pode mergulhar com mais conforto mesmo em estações ou climas mais frios. Mergulhadores estão entre os embaixadores subaquáticos mais importantes que chamam a atenção a necessidade de proteger e preservar. No mergulho de aventura aware de identificação de peixes, você dá o primeiro passo para tornar seu mergulho uma ferramenta valiosa para a coleta de dados para a ciência mundial. Você aprende a identificar peixes, como contá-los, e você é ensinado em como participar da documentação global em marcha de nossos recursos subaquáticos. Como você aprendeu em seu curso Open Water Diver, com tabelas, você baseia seu tempo limite na profundidade máxima do mergulho. E até recentemente, esse era todo o tempo que você tinha. Mas hoje, computadores de mergulho e a versão The Wheel da RDP aumentam seu tempo de mergulho quando você sobe para profundidades menores ou um perfil multinível. O mergulho de aventura em multinível o ensina a obter os máximos benefícios de computadores de mergulho. Você aprende por que mergulho em multinível funciona e 8 regras de segurança para mergulho com computadores. Você também aprenderá a usar a The Wheel se você ainda não sabe como, o que o torna um ótimo backup se o seu computador apresentar defeitos em um feriado. Mergulhar após escurecer soa um pouco assustador, mas a verdade é que é fascinante, divertido e fantástico. Sua lanterna de mergulho revela um mundo novo de criaturas diferentes e aventuras notívagas quando você mergulha à noite. São necessárias somente algumas técnicas que você aprende durante o mergulho de aventura noturno e um pouco de experiência para tornar a noite a parte mais excitante de um dia de mergulho. A maneira mais fácil de diferenciar um mergulhador inexperiente de um bom mergulhador é observar seu controle de flutuabilidade. Ambos têm controle, mas o mergulhador que domina a flutuabilidade desliza sem peso sobre os recifes, mantendo o controle sem esforço inconscientemente. Assim, você passa mais tempo desfrutando o mergulho e menos tempo ajustando sua flutuabilidade. E o controle máximo de flutuabilidade torna mais fácil evitar o contato com a sensível vida aquática. Ajuda você a controlar subidas sem esforço e reduz seu consumo de ar para mergulhos mais longos.
Muitos centros de mergulho e instrutores ensinam o controle máximo de flutuabilidade junto com os programas do projeto AWARE, Aquatic World Awareness, Responsibility and Education. Este é um grande mergulho para melhorar suas habilidades subaquáticas e uma boa escolha como um de seus primeiros mergulhos de aventura a fazer. Cedo ou tarde, você ou alguém que você conhece irá perder alguma coisa embaixo d'água. O mergulho de aventura de busca e recuperação ensina você as habilidades de busca e elevação para a superfície de pequenos a médios objetos que podem ser recuperados por mergulhadores recreativos. É mais que uma pequena satisfação localizar e reaver com sucesso algo perdido embaixo d'água. Se você for como a maioria dos mergulhadores, a vida única que você encontra embaixo d'água é a razão principal pela qual você mergulha. O mergulho de aventura de naturalista subaquático foca na vida aquática. Não importa se você esteja visitando um lago na montanha, um rio ou um recife de corais. Você aprenderá como interagir com a natureza subaquática e as diferenças não tão óbvias entre ecossistemas aquáticos e terrestres. E você refinará suas habilidades de observação, procurando identificar diferentes tipos de organismos subaquáticos. Quer economizar ar, tempo e aproveitar o máximo de todo o mergulho? É por isso que você completa o mergulho de aventura de navegação subaquática, aprendendo como monitorar onde você está, onde você foi e aonde você está indo. Você mergulha eficientemente e minimiza o estresse. Durante este mergulho de aventura, você aprenderá a navegar usando dicas naturais do ambiente, como usar sua bússola de mergulho para encontrar seu caminho, mesmo em fundos sem muitas características em baixa visibilidade. Todos os mergulhadores se beneficiam do domínio da navegação subaquática básica, e este mergulho de aventura mantém você na direção certa. O mergulho de aventura de fotografia subaquática deixa você exercitar seu lado criativo enquanto mergulha. Se você gosta de fotos rápidas ou de fotografia mais séria, este mergulho ensina você os princípios e técnicas para tirar fotos subaquáticas com sucesso. A fotografia subaquática compartilha o mergulho com não mergulhadores e permite que você traga de volta memórias de suas aventuras subaquáticas sem tirar nada do ambiente. Você pode trilhar a sessão de fotografia subaquática de duas maneiras. Pela trilha da foto rápida, se você não estiver tão familiarizado com a fotografia sub, e se você estiver mais interessado em fotos rápidas com bons resultados. Ou, se você quiser saber mais sobre os princípios e fundamentos da fotografia, você também pode fazê-lo neste mergulho de aventura. A escolha é sua. Da mesma maneira, se você gosta de fazer vídeos, o mergulho de aventura de vídeo subaquático desenvolve suas habilidades de filmar embaixo d'água. Você aprenderá como selecionar e usar um sistema de vídeo, como cuidar dele e as técnicas básicas de gravação subaquática. E se você não possuir uma câmera e quiser escolher o mergulho de foto ou vídeo subaquático, não se preocupe. Muitos centros de mergulho e resorts PED possuem câmeras que você pode usar. De todas as atividades especializadas disponíveis, a maioria dos mergulhadores citam um mergulho em naufrágio como um de seus maiores interesses. E não é de se espantar, eles são recifes artificiais que atraem diversas criaturas subaquáticas. E os naufrágios nos colocam em contato com o passado, formando uma conexão tangível com a história. O mergulho de aventura em naufrágios ensina você os procedimentos básicos do mergulho em naufrágio, planejamento e pontos de interesse. A maioria dos destinos de mergulho tem naufrágios, não somente embarcações, mas carros, aviões, trens e outros objetos feitos pelo homem, significando que você pode escolher este popular mergulho de aventura virtualmente em qualquer lugar. E já que os mergulhos de aventura estão constantemente aumentando, haverão mais mergulhos de aventura a escolher à medida em que o tempo passa. Você pode participar de um mergulho de aventura mesmo depois que você conseguir sua certificação de Adventure Diver ou Advanced Open Water Diver. Assim, eles são grandes introduções a novas atividades agora ou no futuro. Entre todos os mergulhos de aventura, 3 dos mais populares são navegação subaquática, mergulho noturno e mergulho profundo.
Estes mergulhos estabelecem habilidades que se aplicam a muitas situações de mergulho. Assim, você provavelmente escolherá fazer um ou mais destes, ou todos. Então, vamos vê-los mais de perto. Navegação subaquática é o fundamento para encontrar eficientemente seu caminho em um mergulho e encontrar facilmente seu caminho de volta para sua saída. Mergulho noturno amplia suas habilidades de navegação e desenvolve sua capacidade de aplicar habilidades de mergulho quando a escuridão restringir sua visão. Mergulho profundo amplia sua faixa de profundidade, levando você a 18 metros, 60 pés ou mais fundo. Isso ajuda a preparar você para alguns dos espetaculares mergulhos profundos disponíveis em alguns locais. Vejamos as habilidades que você praticará durante seu mergulho, começando com uma olhada em alguns equipamentos especiais que você estará usando. Você já está familiarizado com o uso básico da bússola de seu curso Open Water Diver, e você o ampliará baseado no que já sabe. Seu instrutor ou loja de mergulho podem ajudá-lo a escolher uma bússola adequada. Geralmente, uma bússola subaquática é cheia de líquido, o que a torna resistente à pressão e ajuda a amortecer o movimento da agulha para que seja mais fácil de ler. A agulha deve girar livremente mesmo se a bússola não estiver perfeitamente nivelada. Ela deve ter uma catraca ajustável com marcas indicativas e marcação numérica de graus. Assim, você pode ajustar e registrar os azimuths. Brilhar no escuro ou marcas em relevo ajudam você a ler a bússola em pouca luz ou à noite em uma linha de fé marcada. Torna mais fácil o alinhamento apropriado da bússola com seu corpo à medida em que você nada. Bússolas de mergulho variam em suas características e você também pode escolher entre uma bússola de leitura direta ou indireta. Com uma bússola de leitura indireta, os números não se movem quando você gira a catraca e as marcas indicativas. De qualquer forma, ajustar a bússola para o mesmo número dá a você a mesma leitura. Uma prancha de bússola aumenta sua precisão com a bússola e o Nav Finder permite a você monitorar sua localização, mesmo após fazer várias mudanças de direção em um curso irregular. Além do mergulho de navegação, você usará sua bússola durante seu mergulho de aventura noturno, junto com alguns outros equipamentos de mergulho. Além da bússola, para o mergulho noturno, você também irá querer ter instrumentação completa, incluindo um profundímetro e timer ou um computador. E é uma boa ideia levar um apito, assim você pode ser ouvido na superfície no escuro. Uma prancheta permite comunicação confiável com seu parceiro. Um cabo de referência de um barco ou boia faz descidas e subidas noturnas mais fáceis. E porque é mais fácil bater em coisas acidentalmente no escuro, mesmo em águas mornas, você deve querer usar uma roupa de exposição, luvas e botas para reduzir a possibilidade de cortes e arranhões acidentais. É melhor usar equipamentos com os quais você esteja familiarizado e confortável quando mergulhar à noite. Se você for usar um regulador ou um CE novos ou outro equipamento novo, considere fazer uns poucos mergulhos de dia antes de mergulhar com eles à noite. Praticamente não é necessário dizer que para mergulho noturno você precisa de uma lanterna de mergulho. De fato, você realmente precisa de duas pelo menos, uma principal e uma reserva, porque mesmo as melhores lanternas podem falhar, tornando difícil achar seu parceiro, ler seus instrumentos ou seguir um cabo de subida. Uma ou mais lanternas de reserva minimizam a possibilidade de ter que terminar um mergulho noturno sem uma lanterna funcionando. Existem muitas lanternas de mergulho para escolher. Procure por estas 6 características. Primeiro, procure por um corpo robusto que suporte um pouco de abuso e água salgada. Segundo, procure por interruptores confiáveis com uma trava no interruptor para evitar que a lanterna se ligue acidentalmente dentro de sua mala de mergulho. Terceiro, tente escolher uma lanterna com poucos O-rings de vedação para tornar a manutenção mais fácil. E quarto, assegure-se que a empunhadura da lanterna ou seu suporte sejam confortáveis a você. Quinto, uma tira de pulso ajuda a evitar sua perda. E sexto, assegure-se que ela tenha baterias novas ou recém-recarregadas. Alguns mergulhadores preferem baterias recarregáveis porque são mais baratas de operar se você usa muito a lanterna.
Outros mergulhadores preferem lanternas com baterias descartáveis, porque elas não têm um custo inicial tão alto. Lembre-se que algumas das mais brilhantes lanternas de mergulho geram tanto calor que elas devem ser ligadas somente embaixo d'água. Ligá-las fora d'água pode danificá-las. Siga as recomendações do fabricante. Você achará algumas outras luzes úteis. Use luzes ou marcadores químicos para marcar boias, cabos e você e seu parceiro. Em águas transparentes, suspenda um strobo submersível para ajudá-lo a navegar e encontrar seu caminho de volta para sua boia ou barco de mergulho. Assegure-se de enxaguar as lanternas de mergulho em água doce após o mergulho e de limpar e lubrificar os O-rings regularmente. Se você acidentalmente alagar uma lanterna de mergulho, drene a lanterna o mais rápido possível. Jogue fora baterias descartáveis, remova os O-rings e enxague a lanterna por dentro e por fora com água doce. Então, drene a lanterna e permita que ela seque. Retorne a lanterna à sua loja de mergulho ou fabricante para manutenção antes de mergulhar com ela novamente. Já que a água absorve cor e luz, você deve querer levar uma lanterna no mergulho de aventura profundo. Mergulho profundo também tem suas outras considerações sobre equipamentos. O equipamento autônomo que você já usa é provavelmente bom para mergulho profundo, mas você quer assegurar-se que ele está pronto. À medida em que você vai mais profundo, o ar respirado se torna mais denso. Então, tenha certeza que seu regulador esteja nas melhores condições, que tenha sido feita a manutenção apropriada e tenha sido revisado por um profissional no último ano. Seu manômetro submersível deve ser revisado e ter sua precisão verificada juntamente com seu regulador. Como você se lembra de seu curso Open Water Diver, quanto mais fundo você vai, mais rápido você usa seu ar. Então, em um mergulho profundo, escolha um cilindro adequadamente grande, que pode ser maior do que o que você preferiria em um mergulho raso. Mesmo com esse ar a mais, você irá querer ficar de olho no seu manômetro. Assegure que seu CE e o inflador de baixa pressão estejam em boas condições de trabalho. E como para todo mergulho, sua fonte alternativa de ar está claramente marcada e presa em um triângulo formado pelo seu queixo e o final de suas costelas. Pode ser mais quente no raso, mas escolha sua roupa de exposição considerando a temperatura no fundo. Mergulhos profundos podem levar você abaixo de uma termoclina, para águas significantemente mais frias que requerem mais proteção térmica. Em alguns casos, você pode querer um cilindro de subida à parte ou pony bottle como uma fonte de ar adicional. E lógico, você irá querer um conjunto completo de instrumentos ou um computador de mergulho. Quando mergulhar profundo com um computador, lembre-se de ficar dentro de seus limites não descompressivos e de verificar sua exposição com a RDP. Você e seu parceiro devem ter cada um seu próprio computador e terminar o mergulho baseados nas leituras do mais conservador. Se seu computador falhar, siga as instruções do fabricante. Se você não as tiver, faça uma subida normal a 18 metros 60 pés por minuto ou a taxa do computador se for mais lenta e faça uma parada de segurança aos 5 metros, 15 pés, talvez por quanto tempo seu suprimento de ar permitir você estiver perto de um limite não descompressivo. Consulte as instruções do fabricante antes de mergulhar novamente. Você pode ter que esperar 12 horas ou mais. Além de seu equipamento regular, alguns equipamentos especializados ajudam em um mergulho profundo. Por exemplo, um cabo de referência torna mais fácil o controle de subidas e descidas. Isso pode ser uma âncora, uma poita ou um cabo lastreado. Um cilindro e regulador extra aos 5 metros 15 pés fornece ar para parada de segurança ou descompressão de emergência se você ou seu parceiro acidentalmente excederem seus limites planejados. E já que você está mais positivo ao final do mergulho, ele o ajuda a se lastrear, assim você estará neutro com um cilindro quase vazio. Mesmo assim, alguns pesos extras acessíveis na parada de segurança podem ajudar se você estiver um pouco mais leve que o planejado.
Se você não estiver mergulhando de um barco, você pode usar uma estação de suporte de superfície para seu cabo de referência, cilindro de emergência e pesos extras. É uma boa ideia ter oxigênio de emergência e primeiros socorros disponíveis para qualquer atividade de mergulho, mas eles podem ser especialmente importantes para prestar ajuda quando mergulhando profundo e em locais remotos. Oxigênio, como você se lembra de seu curso Open Water Diver, é usado para primeiros socorros para suspeitas de mal descompressivo. Agora vejamos as técnicas de navegação que você estará usando em seus mergulhos de aventura. Navegação proficiente reduz estresse e natações desnecessárias pela superfície, torna o planejamento de mergulho mais efetivo, ajuda você e seu parceiro a ficarem juntos e reduz seu consumo de ar. O que você aprendeu pode ajudar a navegar mesmo em terra quando caminhar ou acampar. Uma vez que a navegação subaquática desempenha um papel importante na maior parte dos mergulhos, você deve escolher fazer um mergulho de aventura de navegação subaquática como um de seus primeiros mergulhos. Para navegar eficientemente embaixo d'água, você precisa saber duas coisas em relação ao seu ponto de entrada e ponto de saída planejado, sua direção de viagem e quão longe você viajou. Você pode estimar distâncias com ciclos de pernadas, tempo gasto, pressão do cilindro, envergadura dos braços e trenas ou cabos de medida. Um ciclo de pernadas é a distância que você viaja após completar uma batida de nadadeira com cada perna. Nade em um ritmo normal e conte cada vez que cada pé retornar ao mesmo lugar na batida de nadadeira. Seu instrutor fará você contar ciclos de pernadas enquanto nada uma distância conhecida, o que lhe dirá quanta distância você cobriu em um ciclo. Você também pode medir a distância cronometrando sua natação em um ritmo constante. Você não tem que contar, mas se você parar ou pausar, isso descartará suas medições. Seu instrutor também o fará cronometrar sua natação em uma distância conhecida para determinar quanto você viaja por segundo. Especialmente quando seguindo um padrão como um quadrado, você pode medir a distância baseado em seu consumo de ar. Entretanto, o ar ser preciso, seu ritmo de respiração e profundidade não podem mudar muito. Braçadas e trenas ou cabos de medição são lentos, mas fornecem a maior precisão. A natureza fornece pistas que podem ajudá-lo a navegar. Isto é chamado navegação natural e começa antes de você mergulhar. Note a direção das ondas, correntes ou marés. Note o ângulo do sol e veja para que lado ele lança as sombras e procure por objetos e formações. Verifique a sonda ou cartas náuticas, se disponíveis, para obter uma ideia de topografia do fundo. Tudo isso pode ajudá-lo a encontrar seu caminho. Para reduzir vertigem e permanecer orientado, desça voltado para onde você quer ir, pés primeiro ou, pelo menos, sua cabeça mais alta que seus pés. Quando descer à noite, use a mesma técnica e assegure-se de ligar sua lanterna primeiro. Se possível, desça ao longo de um cabo de referência para ajudar a controlar sua velocidade de descida e minimizar a vertigem. Durante seu mergulho de aventura profundo, a mesma técnica é útil. Assim, você permanece orientado ao longo da descida. E o cabo de referência torna mais fácil diminuir ou parar sua descida se você precisar. Uma vez no fundo, use referências naturais para ajudar a manter sua direção. Procure pelas sombras e o ângulo do sol e sinta em qual direção a corrente está puxando você. Ambos fornecem indicações confiáveis de direção. Siga o contorno do fundo e procure por composições particulares ou marcas como um coral, pedra ou formação de arrecifes, que pode mudar de uma área para a próxima. Por exemplo, no oceano, recifes em franja sempre posicionam-se perpendiculares à terra. E nos mares e lagos, ondulações na areia correm paralelas à terra. Vida aquática frequentemente vive em nichos específicos, dando a você uma ideia de direção de onde você está. Por exemplo, gorgônias crescem perpendicularmente à correnteza predominante e voltam-se sempre para a mesma direção. E ouça a intensidade de sons que podem lhe dizer se você está perto de uma localização conhecida. Quando a navegação natural não for suficiente, você navega mais confiavelmente usando sua bússola. Navegação com bússola conta com segurar a bússola apropriadamente.
Como você se lembra de seu curso de Open Water Diver, você precisa segurar a bússola o mais nivelada possível, com a linha de fé alinhada com a linha central de seu corpo. Olhe sobre a bússola, assim você pode ver onde está indo e manter a agulha entre as marcações da bússola à medida em que você nada. Para ajustar uma direção em sua bússola, aponte a linha de fé na sua direção de viagem pretendida. A seguir, gire a catraca até as marcas indicadoras estarem ajustadas sobre a agulha da bússola. Nade ao longo da linha de fé, mantendo a agulha entre as marcações indicadoras. Um curso recíproco leva você de volta em uma direção contrária. Gire a catraca até que as marcas indicadoras estejam a 180 graus da direção original. Agora vire-se até que a agulha da bússola descanse dentro das marcas, o que deve colocar você de frente para onde você veio. Você pode usar sua bússola e a estimativa de distância para seguir um padrão quadrado, retângulo ou triângulo. Para um quadrado ou retângulo, nade a distância desejada ao longo do lado 1, então gire a catraca 90 graus para o próximo lado. Gire 90 graus na mesma direção a cada virada até você retornar ao seu ponto inicial. Faça o mesmo para navegar um triângulo, mas gire a catraca 120 graus para cada virada. Você usará quadrados e triângulos com mais frequência para navegação em geral, mas triângulos são úteis para navegar em áreas pequenas. Algumas dicas tornam a navegação com bússola mais efetiva. Primeiro, acredite na sua bússola, mesmo se sentir que está apontando para o lado errado. Use a navegação natural junto com sua bússola e pratique o uso da bússola em terra periodicamente. Considere o efeito de correntes ou ondas e esteja preparado para navegar ao redor de obstáculos que você não pode nadar por cima. Se você estiver navegando a meia água, é mais fácil se um parceiro navegar e o outro monitorar a profundidade. Se você estiver navegando uma longa distância, mire levemente à direita ou à esquerda. Assim, se você perder seu destino, você sabe a direção para onde procurar. Como mencionado, suas habilidades de navegação serão usadas durante seu mergulho de aventura noturno. Embora seja escuro, a navegação à noite difere pouco de durante o dia. Você só tem que usar sua lanterna. Já que você geralmente mergulha à noite em um ponto familiar, você com frequência quer relocalizar um ponto em particular para o mergulho noturno. Mergulho noturno a partir de um barco torna isso mais fácil, porque você geralmente ancora exatamente no lugar. De fato, muitos mergulhadores preferem mergulho noturno a partir de um barco, porque isso significa entradas e saídas, fornece uma maneira confortável de ir e vir ao ponto e porque ele é uma boa plataforma para se equipar antes de mergulhar e se aquecer após o mergulho. Mas se você estiver mergulhando à noite de praia, você pode ter que nadar até o ponto de mergulho pela superfície. Use sua bússola para seguir a direção ao ponto e use sua lanterna de mergulho para olhar para o fundo e objetos na superfície que forneçam uma direção, e observe os perigos na superfície, como barcos ou arrebentação. Luzes de prédios, barcos ancorados ou de outra fonte estática podem ajudar também. Olhe para trás e marque as referências de navegação de onde você vem antes de descer para guiá-lo na volta para a saída. Procure por luzes distintas e sua relação uma com as outras e seu ponto de saída. Embaixo d'água, use navegação natural e com bússola como você faria durante o dia, mas não tente ir tão longe. É mais fácil explorar uma distância curta a partir de um ponto conhecido, retornar e então explorar em uma nova direção. Após o mergulho, sair é somente uma questão de nadar de volta à praia, embora você deva usar sua lanterna para observar os perigos na superfície, assim como o caminho da saída. Você pode achar que deixar alguma luz distinta ou piscando em terra torne encontrar seu ponto de saída mais fácil. Entretanto, tenha certeza que suas luzes não serão confundidas com luzes de navegação locais. Se você tiver que nadar de volta através de uma área estreita, como um canal através de um arrecife, pode ser útil deixar duas luzes alinhadas com sua saída. Quando retornar, nade até elas estarem alinhadas e então nade em frente. Agora vejamos uma outra técnica para mergulho noturno. Mergulho noturno é uma grande maneira de obter um novo olhar sobre um ponto de mergulho familiar, observar vida aquática noturna e aproveitar as cores brilhantes do mundo subaquático.
Você praticará isso sob a orientação de seu instrutor durante o mergulho de aventura noturno. Para reduzir o estresse e simplificar a navegação, é melhor planejar mergulhos noturnos em locais que você conheça bem. Quando possível, chegue antes de escurecer, assim você pode ajustar seu equipamento com luz natural e avaliar as condições. Você irá querer evitar condições como arrebentação forte, corrente forte, pouca visibilidade, ambientes fechados e refluxo forte quando mergulhando à noite. É recomendado que você não pule refeições antes de mergulhar à noite. Assim, você terá energia plena para o mergulho após um dia cheio de atividades. E você pode achar mais confortável e seguro mergulhar com um parceiro conhecido. Tente ter alguém que permanecerá em terra ou no barco para ajudar com as lanternas e dar uma mão quando entrar e sair da água. Quando você estiver pronto para mergulhar, faça sua checagem de segurança pré-mergulho e tenha certeza que suas lanternas principal e reserva funcionam. Em seguida, use sua lanterna para ter certeza que a área de entrada na água está livre. Entre na água com sua lanterna ligada. Assim, se você acidentalmente a perder, você pode achá-la facilmente. Quando chegar ao local de mergulho, como mencionado anteriormente, será mais fácil se você descer ao longo de um cabo de referência. Desça lentamente e verifique seus instrumentos frequentemente. Uma vez no fundo, fique perto de seu parceiro enquanto vocês exploram. Mantenha a flutuabilidade neutra e evite danificar qualquer vida aquática sensível. Torne um hábito iluminar com sua lanterna antes de tocar qualquer coisa. Tome cuidado para não direcionar sua lanterna nos olhos de seu parceiro. Use sua lanterna para iluminar seus próprios sinais manuais, longe dos olhos de seu parceiro. Como você usa sua lanterna afeta como você vê. Você precisa estar atento à cortesia com seu parceiro. Montar lanternas em sua máscara, seu capuz ou um capacete livra suas mãos, por exemplo, mas é mais difícil evitar iluminar os olhos de seu parceiro com elas quando você olha para ele. Você pode também usar sua lanterna para sinalizar seu parceiro. Isso significa ok, e balançar sua lanterna lateralmente significa emergência, ajuda ou atenção. Na superfície, isto significa ok. Ao final do mergulho, retorne para o cabo de referência para tornar sua subida mais fácil. Suba pelo cabo, não mais rápido que 18 metros 60 pés por minuto, ou conforme requerido pelo seu computador. Faça uma parada de segurança e olhe para cima com sua lanterna enquanto você se aproxima da superfície. Assim você não bate em alguma coisa acima de sua cabeça. Se você tiver que subir longe do cabo de referência, use seu profundímetro ou computador para monitorar sua taxa de subida. Durante sua parada de segurança, olhe e escute pelos barcos antes de subir à superfície. Técnicas de mergulho profundo que você pratica sob supervisão de seu instrutor durante o mergulho de aventura profundo aplicam o que você já aprendeu ao ambiente de águas profundas. No treinamento de mergulho recreativo, é considerado profundo qualquer mergulho abaixo dos 18 metros 60 pés, mas não mais profundo que 40 metros 130 pés. Embora 40 metros 130 pés seja o máximo, você provavelmente achará que uma profundidade limite de 30 metros 100 pés fornece mais tempo de mergulho, mais luz e menos problemas com narcose por nitrogênio e o risco de doença descompressiva. Então, para o mergulho de aventura profundo, você e seu instrutor planejarão um mergulho entre 18 metros 60 pés, 30 metros 100 pés. E você precisa personalizar sua profundidade limite baseado em sua experiência, a experiência de seu parceiro, condições ambientais, qualquer mergulho anterior e intervalo de superfície e sua distância da ajuda de emergência se for necessária. Qualquer um destes fatores pode obrigar uma profundidade limite ainda mais rasa. Como você já aprendeu, é mais fácil fazer descidas e subidas profundas ao longo de um cabo ou seguindo um fundo inclinado ou parede. Isso ajuda você a controlar sua velocidade. Assim, você pode equalizar quando descer, não exceder 18 metros 60 pés por minuto durante a subida. Mas, em boas condições, você pode achar razoável descer e subir sem uma referência. Mantenha seus pés abaixo de sua cabeça para evitar vertigem e olhe para seu parceiro. Assim, vocês permanecem juntos.
Use seu profundímetro e timer ou o indicador de velocidade de subida do computador para manter subidas dentro de uma taxa segura e ajuste seu CE frequentemente para manter sua flutuabilidade sob controle. Você pode fazer uma parada de segurança aos 5 metros 15 pés, observando seu profundímetro e monitorando sua flutuabilidade. Durante a parada, olhe e escute por barcos antes de emergir. Quando você alcançar o fundo, permaneça com seu parceiro, de preferência dentro de uma distância de toque. Em visibilidade ruim, você pode querer usar um cabo de dupla curto para manter contato, da mesma maneira como deve fazer em um mergulho raso com visibilidade ruim. Ajuste seu CE, assim você estará neutro quando chegar ao fundo. Evite revolver suspensão ou chutar qualquer vida aquática sensível com suas nadadeiras. Se você precisar fazer contato com o fundo, ache um local longe do cabo de referência e livre de vida aquática sensível. Enquanto você começa a explorar, relaxe e respire lenta e profundamente. É difícil para seu regulador liberar o ar à medida em que você vai mais fundo. Então, nade lentamente e evite a exaustão. Isso evita respirar demais em seu regulador e demandar mais do que ele pode liberar. E isso ajuda a conservar seu ar. Você usa seu ar mais rápido em um mergulho profundo. Assim, verifique seu ar com mais frequência do que faria em mergulhos mais rasos. Planeje seu mergulho com ampla reserva para retornar ao ponto de subida e fazer a parada de segurança. Use a tabela de consumo de ar no manual Adventures in Diving ou multimídia para ajudá-lo a planejar o uso de seu ar. Você pode fazer seu mergulho profundo ao longo de uma parede, um declive para águas muito profundas. Quando mergulhar em paredes, observe sua profundidade atentamente, já que é fácil descer sem perceber. Você pode achar mais fácil permanecer cerca de 3 metros 10 pés acima de sua profundidade máxima planejada, dando a você alguma margem em caso de acidentalmente descer um pouco. Fique perto da parede. Isso fornece uma referência que ajuda você a permanecer orientado. Mas lembre-se que muitas paredes são abundantes em organismos sensíveis, então seja cauteloso e não bata ou danifique-o. É sensato fazer uma parada de segurança após qualquer mergulho. Em alguns casos, a Recreational Dive Planner requer uma parada de segurança. Faça a parada de segurança de preferência com seu peito a 5 metros 15 pés e é uma boa ideia rever seu planejamento de mergulho para ter certeza que você não excedeu acidentalmente seu limite não descompressivo. Se você tiver, você simplesmente aumenta sua parada de segurança para cobrir os requerimentos de descompressão de emergência. Note que descompressão em estágios planejada, como em mergulho técnico ou comercial, é significativamente mais complexo, tem mais perigos em potencial. Descompressão planejada está além do escopo deste curso. É mais fácil fazer a parada de segurança em um cabo de referência, mas como mencionado anteriormente, você pode fazer uma parada sem um por perto, observando atentamente seu profundímetro e controlando sua flutuabilidade. Se você seguir os procedimentos adequados de mergulho e fizer paradas de segurança, é altamente improvável que você se encontre em uma situação na qual você acidentalmente suba omitindo uma descompressão de emergência requerida. Se aconteceu, entretanto, não faça mais mergulhos. Alerte seus parceiros e monitore-se por sinais de mal descompressivo. Se algum possível sinal se desenvolver, respire 100% de oxigênio e procure assistência médica imediatamente. Planejamento de mergulho apropriado, seguindo procedimentos apropriados e permanecendo dentro dos limites aceitos, torna problemas sérios um tanto improváveis enquanto você mergulha. Algumas pessoas acham os primeiros mergulhos noturno e profundo um pouco estressantes, parte porque eles são experiências novas. Isso não é necessariamente um problema, contanto que você lide com o estresse apropriadamente. Suas habilidades de navegação subaquática fazem muito para reduzir o estresse, porque você se sentirá mais confiante sabendo onde você está e qual caminho a seguir se quiser retornar ao barco ou à praia. Muito do que você aprendeu durante os mergulhos de aventura previne o estresse, removendo suas fontes. Por exemplo, em um mergulho de aventura noturno, você aprende que é recomendado que se mergulhe à noite em um local familiar, com equipamento familiar. Fazer isso reduz o estresse, porque você não estará lidando com um local ou um equipamento novo no escuro.
E fazendo mergulhos de aventura com um instrutor que você confia, reduz o estresse porque você sabe que você tem um profissional experiente à mão para guiá-lo, ajudá-lo a evitar problemas e ensiná-los a lidar com problemas comuns se eles ocorrerem. Se um problema ocorrer, não reaja cega ou instintivamente. Pare, respire, pense e então haja. A maioria dos problemas tem soluções simples se você estiver equipado adequadamente, se você planejou o mergulho adequadamente e se você permaneceu dentro dos limites de seu treinamento e experiência. Por exemplo, se sua lanterna falhar enquanto mergulha à noite, simplesmente troque para sua reserva e termine o mergulho. Nada demais. Responda rapidamente e adequadamente a um pequeno problema e ele não se tornará grande. Suponha que sua reserva não funcione. Empreste a lanterna reserva de seu parceiro e termine o mergulho. Se você começar a separar-se de seu parceiro à noite, procure pelo brilho de sua lanterna. Se não o vir, cubra sua luz e procure. Se você ainda não o vir, procure por não mais que 1 minuto. Então, faça a subida apropriada e reagrupe na superfície. Ou se as condições forem tais que subir onde você está não é ideal, como se houver fortes correntes, tenha certeza de concordar em outra maneira de reagrupar quando planejar seu mergulho. Se você se perder, consulte sua bússola e referências naturais. Se você ainda estiver desorientado, emerja cuidadosamente e verifique sua posição. Se você ficar desorientado durante uma subida ou descida, segure no cabo de referência por um momento. Isso geralmente reestabelece seu senso de direção. Se você estiver longe do cabo, segure no seu parceiro ou mesmo em você mesmo e verifique seu profundímetro. Se você permanecer desorientado, geralmente é melhor subir a uma velocidade segura e terminar o mergulho. Como você aprendeu em seu curso Open Water Diver, narcose por nitrogênio é um problema potencial durante mergulhos profundos. A maioria dos mergulhadores acha a narcose perceptível entre 24 metros 80 pés e 30 metros 100 pés. Narcose não é perigosa por si só, mas pode fazer com que um mergulhador reaja de forma inadequada ou desrespeite os procedimentos de segurança. Sintomas incluem pensamento inflexível, julgamento falho, uma falsa sensação de segurança, não preocupação com segurança, euforia, ansiedade ou sonolência. Procure por comportamento inadequado, desatenção, indiferença à segurança ou comportamento torporoso. Narcose por nitrogênio é mais provável se um mergulhador entra em exaustão embaixo d'água, se um mergulhador não tem muita experiência em mergulho profundo, se um mergulhador usa álcool ou outras drogas que produzam sonolência antes do mergulho, se um mergulhador é ansioso ou se um mergulhador está fatigado. Se você experimentar sintomas de narcose ou vir sinais em seu parceiro, suba para uma profundidade menor até os sintomas passarem ou termine o mergulho. Você geralmente pode evitar sintomas significativos de narcose ficando em águas mais rasas, geralmente acima dos 30 metros 100 pés. Durante o seu curso Open Water Diver, você aprendeu que prender sua respiração durante a subida pode levar a lesões por hiperexpansão pulmonar e que exceder os limites das tabelas de mergulho pode causar doença descompressiva. Juntas, ambas as condições são chamadas mal descompressivo. Respirando continuamente e nunca prendendo sua respiração, permanecendo bem dentro dos limites não descompressivos, subindo a menos de 18 metros 60 pés por minuto e sempre fazendo paradas de segurança, as chances de experimentar maus descompressivos é remota. Todavia, já que sempre existe alguma chance de mal descompressivo, mesmo quando você faz tudo corretamente, é prudente estar familiarizado com seus sintomas e primeiros socorros. E é possível para um mergulhador cometer um erro levando ao mal descompressivo, o que de fato é a razão mais comum de mergulhadores recreativos experimentá-lo. Para minimizar a probabilidade de mal descompressivo, use a Recreational Dive Planner com precisão e permaneça bem dentro de seus limites, ou bem dentro dos limites de qualquer outra tabela ou computador que você use. E lembre-se de subir lentamente, 18 metros 60 pés por minuto ou mais lento, ou ainda mais devagar se solicitado por seu computador. Mantenha uma atenção cuidadosa ao seu suprimento de ar.
Mergulhadores têm experimentado mal descompressivo após ficarem sem ar e subir prendendo a respiração. Como um mergulhador certificado, você está ciente que você nunca prende sua respiração mergulhando autônomo, mas assegurar-se que você não fique sem ar diminui a chance de desrespeitar seu treinamento em uma emergência. Existem 10 fatores que predispõem você ao mal descompressivo. Quanto maior o número dos que se aplicarem a você, mais conservativamente você deve mergulhar. Idade é um fator porque, à medida em que você fica mais velho, seu sistema circulatório torna-se menos eficiente, afetando a eliminação de nitrogênio. Acredita-se que gordura retenha mais nitrogênio que outros tecidos. Então, indivíduos com alto teor de gordura no corpo podem reter mais nitrogênio. Esforço pesado aumenta seus batimentos cardíacos e circulação, afetando a absorção de nitrogênio, e lesões ou ferimentos podem também alterar como seu corpo lida com o excesso de nitrogênio. Desidratação reduz a quantidade de sangue disponível para levar embora o nitrogênio dissolvido, e álcool contribui para a desidratação e também afeta o fluxo sanguíneo. Mergulhar em água fria pode causar restrição da circulação, e uma chuveirada ou banho quente imediatamente após um mergulho pode também alterar o fluxo normal de sangue. Respiração inadequada, como prender sua respiração, pode afetar a liberação de nitrogênio e elevar o risco de lesões por hiperexpansão pulmonar. Finalmente, voar após mergulhar ou mergulhar em altitude afeta os cálculos com a tabela de mergulho, que são baseados em superfícies no nível do mar. Sempre siga as recomendações atuais para voo após mergulho e siga os procedimentos de mergulho em altitude quando mergulhar acima de 300 metros, 1.000 pés no nível do mar. E claro, mantenha-se bem condicionado e em boa saúde para reduzir as chances de doença descompressiva. Porque bolhas podem se formar e terminar em diferentes partes de seu corpo, os sinais e sintomas de mal descompressivo podem variar. Eles incluem fadiga incomum ou fraqueza, irritação na pele, dor nos braços ou pernas, articulações ou membros ou tronco, tontura e vertigem, entorpecimento local, formigamento, paralisia e respiração curta também são sintomas. Você pode ver os sinais em outro mergulhador, como vermelhidão na pele, a tendência de favorecer um braço ou perna, cambalear ou tosse espasmódica. Sinais mais sérios incluem colapso e inconsciência. Existem 2 passos importantes para lidar com suspeita de mal descompressivo. Não importa se a causa é lesão por hiperexpansão pulmonar ou doença descompressiva. Primeiro, dê ao mergulhador afetado 100% de oxigênio de emergência, o que ajuda a eliminar o excesso de nitrogênio do corpo. Segundo, leve o paciente para uma instalação de emergência médica. O mergulhador geralmente precisa ser tratado em uma câmara de recompressão. Assim, é importante levar o mergulhador a cuidados médicos de emergência apropriados. Embora mal descompressivo seja geralmente tratado colocando o mergulhador de volta sob pressão, não tente recomprimir o mergulhador colocando-o de volta na água. Recompressão leva muitas horas e pode incluir terapia com drogas, tudo que provavelmente seja impossível a bordo de uma embarcação em um ponto de mergulho. E recompressão imprópria ou inadequada é pior que nenhuma recompressão. Agora é sua vez de procurar por aventura, encarar novos desafios e aprender novas habilidades em navegação subaquática, noturno e profundo, ou qualquer outro mergulho de aventura que você escolha. Certificação no programa Adventures in Diving, como um Adventure Diver ou Advanced Open Water Diver, reconhece suas realizações e denota que você tem levado suas habilidades de mergulho ao próximo nível. É algo que você pode se orgulhar. Mas é mais que um reconhecimento. Estas certificações abrem novas oportunidades de mergulho a você, como viagens de mergulho exclusiva para mergulhadores que tenham alcançado seu nível de treinamento. Quando você completa a certificação Advanced Open Water Diver, sua certificação abre outras oportunidades, qualificando você a completar o curso PADI Rescue Diver, passo importante em seu desenvolvimento como mergulhador.
O curso Rescue Diver refina e amplia sua capacidade de prevenir acidentes de mergulho e desenvolve suas habilidades de gerenciamento de acidentes e primeiros socorros. O assunto é sério, mas você achará as aulas de mergulhador de resgate desafiadoras, recompensadoras e muito divertidas. Assim, desfrute as novas aventuras, desafios e excitação do programa PED Adventures in Diving e através das oportunidades que se apresentam. Você aprenderá muito e aproveitará fazendo isso. E quem sabe, você pode até mesmo achar que você quer juntar-se aos profissionais PED e partilhar suas aventuras com os outros. Bom voyage!